Mandato de segurança 26.367 de Minas Gerais, Vossa Excelência relator, impetrante Abílio Antunes Luz e outros, impetrante Presidente da República, Vossa Excelência, com a palavra. Aqui trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Abílio Antunes Luz e Helenaura Moreira Alves Luz contra o decreto de desapropriação de 1º de dezembro de 2006, expedido pelo senhor Presidente da República. O apontado ato coator declarou de interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural denominado Fazenda Marobá, Singapura e Tabatinga, localizado no município de Almenara, Minas Gerais. Narram os impetrantes que o imóvel em questão foi vistoriado pelo INCRA em julho de 2001 e, na oportunidade, fora classificado como grande propriedade produtiva. Contudo, a propriedade foi invadida em 16 de abril de 2004 por cerca de 80 famílias ligadas ao MST. Diante do esbulho e frustradas as tentativas amigáveis de recuperação do bem, os impetrantes ajuizaram a ação de reintegração de posse em setembro de 2004. Em 6 de abril de 2005, os proprietários e os ocupantes do MST firmaram um acordo judicial no sentido de que, caso fosse constatado pelo INCRA que o imóvel era produtivo, os ocupantes deixariam a propriedade. O acordo foi homologado. Embora aleguem os impetrantes que no acordo não estava explícito que a avaliação a ser feita pelo INCRA seria considerada como vistoria para fins de reforma agrária, a autarquia realizou o laudo que considerou o imóvel como grande propriedade improdutiva e deu início ao processo de desapropriação. De tal processo resultou o decreto impugnado. O impetrante argumenta que o decreto presidencial é nulo pelas seguintes razões. Primeiro, ausência de advogado da parte ré durante a audiência em que realizado o acordo entre proprietários e ocupantes. Segundo, a vistoria de que tratou o acordo entre as partes tinha apenas o objetivo de verificar a produtividade do imóvel e não saber se o imóvel era passível de desapropriação. Terceiro, não a apresentação pelo INCRA do laudo de que tratava o acordo no prazo estipulado. Quarto, violação do artigo 2º, parágrafo 6º da Lei 8.629, em virtude de ter sido realizado o laudo para fins de reforma agrária, quando ainda o imóvel era ocupado. Quinto, impossibilidade de a sentença que homologou o acordo ser condicional, no sentido de depender da manifestação do INCRA sobre a produtividade do imóvel. Sexto, falta de contraditória após o INCRA ter juntado o laudo aos autos da ação reintegratória. Ao prestar as informações, a autoridade coatora afirmou, em síntese, o seguinte, aspas, o ato presidencial atacado, nessas hipóteses de declaração de interesse social para fins de desapropriação, não é em si ato constitutivo, modificativo ou extintivo de direitos, nem viola direito líquido e certo dos impetrantes. Essa declaração de interesse social para fins de desapropriação, como se lê, configura ato declaratório que não afeta direitos constituídos. Ela depende de atos administrativos complementares, estes, sim, com potencial para afetar direitos de terceiros, ou então de ação judicial própria, a ser julgada por órgão do Poder Judiciário. Certo é que da mera declaração de interesse social não resulta violação a direito líquido e certo de qualquer indivíduo, senão quando complementada por atos de execução subsequentes. Fecha aspas. Eu concedi a medida liminar para suspender a eficácia do artigo 1º do decreto de 2006, que declara de interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural denominado Fazenda Marobá, Singapura e Tabatinga, até o julgamento final do presente mandado de segurança. O Ministério Público Federal opinou pela concessão da ordem. Esse é o relatório. Excelência, prossegue. Eu estou, basicamente, senhor presidente, confirmando a liminar. E digo o seguinte, assim está redigido o artigo 2º, parágrafo 6º da Lei 8.629. Parágrafo 6º. O imóvel rural de domínio público ou particular, objeto de esbulho possessório ou invasão motivada por conflito agrário ou fundiário de caráter coletivo, não será vistoriado, avaliado ou desapropriado nos 2 anos seguintes à sua desocupação ou, no dobro desse prazo,
em caso de reincidência, e deverá ser apurada a responsabilidade civil e administrativa de quem concorra com qualquer ato omissivo ou comissivo que propicie o descumprimento dessas vedações. A norma em exame representa nítida cláusula de ordem pública destinada a garantir a segurança jurídica e a estabilidade social necessárias à conclusão do processo de desapropriação. A transferência compulsória da propriedade privada ao poder público é admitida pela Constituição. Para garantir o equilíbrio que justifica a incursão pelo interesse social no direito à propriedade, o sistema jurídico coloca uma série de salvaguardas em favor tanto do proprietário como da sociedade. Nesse caso houve invasão mesmo? Aí? Houve invasão mesmo? Houve. Então, Houve invasão. você está referendando? Invasão e conhecimento de degradação do índice de produtividade fundiária. Eu vou passar mais adiante. Depois do laudo. Foi depois do laudo. E alterou, então. Entendo que não é possível extrair do acordo judicial qualquer adesão expressa à precedência de eventual ação de desapropriação ou a mera submissão aos interesses do ocupante. Houve um acordo entre o proprietário e os invasores. E depois o INCRA alega que neste acordo teria ficado implícita a concordância deles com o prosseguimento do processo de desapropriação. Como me pronunciei por ocasião da medida liminar, não se pode perceber inequivocamente no acordo judicial celebrado entre proprietários e ocupantes uma vontade por parte dos primeiros de que a vistoria a ser então realizada pelo INCRA desse origem a processo de desapropriação, caso o resultado fosse pela improdutividade de sua propriedade. Cito tal acordo. E concluo, como se vê, o acordo não estabelece concordância dos proprietários em não obstaculizar um futuro processo de desapropriação, caso o imóvel seja considerado improdutivo. Os termos do ajuste apenas dispõem que os ocupantes deixariam a fazenda se o imóvel fosse considerado produtivo. Tampouco há concordância expressa e antecipada à pretensão dos ocupantes do imóvel de submetê-lo ao acervo da reforma agrária ou do órgão estatal quanto ao resultado da avaliação. Sobre esse ponto, o Procurador-Geral disse o seguinte: com efeito, após a leitura do acordo celebrado entre os impetrantes e o INCRA, é possível depreender que a nova vistoria foi permitida não para fins de desapropriação, mas para constatar a produtividade do imóvel rural e viabilizar a imediata retirada dos invasores. Ora, interpretar de forma diversa, a permitir a compreensão de que a vistoria foi permitida para fins de reforma agrária, é sustar os efeitos de norma vigente que atua na proteção da propriedade esbulhada, invadida, cuja avaliação de produtividade se encontra prejudicada pelos danos causados com a invasão. Fecha aspas. Digo eu, ainda que se alegue que estava implícita uma autorização para o prosseguimento de um processo de desapropriação, não se pode presumir a vontade de alguém em um acordo judicial. E nem se diga que o acordo não poderia ter sido redigido de outra maneira. No julgamento do mandado de segurança 23.857, a relatora ministra Ellen Grace fez questão de citar em seu voto vencedor acordo celebrado por proprietários e ocupantes de uma propriedade. Naquela situação, obrigações correlatas ficaram muito bem identificadas. Transcrevo, aspas, pelo doutor procurador do INCRA foi sugerido que restasse consignado o que foi acatado por todos os presentes, que caso o laudo decorrente da vistoria realizada pelo INCRA aponte a propriedade como produtiva, a FETAGRE, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Iguatemi e os acampados nada mais terão a reclamar com relação à mesma. De idêntico modo, caso o laudo seja pela improdutividade, as partes acordam que se aguardará a solução final do respectivo processo exproprietário. Fecha aspas. Entendo ainda que a invocação por parte do Ministério do Desenvolvimento Agrário dos precedentes dos mandados de segurança 24.484 e 23.857 não serve de forma alguma para comprovar a existência de precedentes da Corte sobre o assunto.
Enquanto o primeiro precedente passa ao largo da especificidade do presente caso, no segundo precedente, o voto vencedor tomou como principal argumento não a existência de acordo entre as partes, mas a não incidência, por circunstâncias temporais, do que disposto no artigo 2º, parágrafo 6º da lei. Diante da comprovada invasão do terreno que se desejava desapropriar, não poderia Sua Excelência, senhor Presidente da República, autorizar a desapropriação do imóvel. Concluo, portanto, senhor Presidente, pela concessão da segurança para reconhecer a nulidade do decreto presidencial que declarou ser passível de desapropriação o imóvel denominado Fazenda Marabá, Singapura e Tabatinga. Você está concedendo a ordem. A concessão da segurança não impede que a União, uma vez atendidos os requisitos legais, dê início a novo procedimento, caso presente. Esse decreto fica nulo, né? A Fica condição nulo. é para que seja seja declarada a nulidade deste decreto, portanto, deste processo. O senhor está de acordo? Então, a autoridade de julgamento a conceder a ordem por votação unânime, declara-se a